O nego não consegue ficar 2 horinhas sem pegar no celular. Não consegue ficar 2 horas sem conversar alguma coisa. Tem que ir lá pro fundo da igreja, tem que bater papo, tem que isso, tem que aquilo. Aí acaba o culto, quem embora correndo pra casa. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Carlos Evangelista. E vou começar mais um vídeo da série Na Cozinha comigo. Agora eu vou fazer a janta. Ou eu vou montar a sobremesa, tô em dúvida. Nossa, agora eu fiquei em dúvida, hein? Deixa eu pensar. Acho que eu vou montar a sobremesa, pôr na geladeira e depois eu vou fazer a janta. No último vídeo eu falei sobre o que eu ia falar aqui nesse canal. Agora que você já sabe sobre o que é que eu vou falar direto. Hoje eu quero falar sobre culto. Hoje eu vou falar sobre culto. Porque a minha ideia, como eu já disse no último vídeo, é falar sobre Jesus e etc. E não tem como falar sobre Jesus se a gente não falar sobre culto. Porque a gente vai cultuar a Deus. Deixa eu fechar essa janela que a galera tá na quadra. A gente vai para a igreja para cultuar a Deus. E nisso de cultuar a Deus, nós estamos adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que foi morto na cruz em meu lugar para me salvar. E aí a palavra de Deus nos fala que nós temos que adorar a Deus, que engrandecer a Jesus Cristo. E como que é esse culto, né? E por que eu vou falar de culto? Porque hoje os nossos cultos, em algumas igrejas, falo isso como quem visitou algumas igrejas antes de mudar de igreja, depois que a igreja que eu estava ter fechado, visitei algumas igrejas e, cara, é bem difícil a coisa aqui no Brasil, hein? Bem difícil, mas culto que não é culto que não é cristocêntrico, existe o culto que é, de fato, com as coisas para adorar a Deus, e os cultos, as reuniões, que estão sendo feitas para massagear o ego do homem. E eu tô aqui pensando, que é muito difícil pra mim, o fato de pensar o que eu tenho que fazer e falar. Então deixa eu pensar primeiro qual que eu vou fazer. Eu vou cortar o morango antes de montar a sobremesa. Então eu preciso cortar o morango, tá? Então, tá bem difícil hoje achar uma igreja no Brasil, pelo menos em São Paulo, não por falta de quantidade, mas por falta de intenção. Não vou falar de falta de qualidade porque eu não saio por aí avaliando a qualidade do culto, mas eu vejo a intencionalidade, intencionalidade eu não sei se existe, mas eu vejo a intenção do culto. Pô, se o culto tá ali me falando, se a pessoa que tá direcionando o culto na igreja tá ali me falando que o louvor, né? Tô indo pra igreja pra, ao invés de adorar a Deus, pra ser consolado por meio do louvor, porque o louvor tem que me tocar, não tem. O louvor não tem que me tocar, porque o louvor é pra adorar a Deus. Ah, mas e o que Davi fazia? Davi escreveu e tal. Davi, em alguns momentos, escreveu salmos muito bonitos, muito bonitos, de consolo para a própria alma, né, às vezes, ou em alguns momentos tem outras letras também ali nos Salmos, onde é para consolo da própria alma, porque ele estava passando por aquilo. Não estou dizendo que é errado cantar isso, mas deu para coçar agora. Não estou dizendo que é 100% errado cantar isso, nunca nas igrejas, mas o louvor congregacional deveríamos nos reunir para adorar o nosso Senhor. Mas a Bíblia fala que Jesus cantava salmos, né? Tem alguns versículos que falam que as reuniões dos discípulos, né? Eles cantavam louvores e salmos, se eu não me engano. Então, por isso, eu acredito que não é errado cantar. Eu não sei quais eram os salmos que Jesus cantava, ou que os discípulos cantavam. Eu não posso falar que é errado cantar, sei lá, qual salmo de Davi, que é um louvor hoje, consolo da alma, alguma coisa assim. Os salmos que ele estava escondido nas cavernas da vida lá. Então não posso dizer que é errado, mas um louvor cristocêntrico é aquele que adora a Cristo, porque o foco do louvor é Cristo. Eu tô longe da câmera, né? Deixa eu ficar perto da câmera pra dar a intenção de que eu tô mais próximo. Então, o louvor, ele deveria engrandecer a Jesus, agradecer a Jesus, exaltar o nome de Jesus. E aí, quando a gente olha para os cultos, para as reuniões de hoje, não são todas as reuniões que tem louvores assim. E aí é difícil, porque você está indo para a igreja pra, sei lá, não vou cantar algum louvor específico aqui, mas acho que eu estou entendendo o meu ponto, né? O louvor precisa engrandecer o nome do Senhor. Além disso, o que precisa mais ser avaliado na igreja que eu estou indo para prestar um culto? Se não estou fazendo barganha com o dízimo e com a oferta. E aí eu tenho um ponto, inclusive, que eu escrevi um roteiro enorme sobre... E eu preciso gravar esse vídeo, só que esse tem um roteiro, eu preciso ler enquanto eu estiver falando, sobre dízimos e ofertas em relação aos músicos, né? Porque hoje o dízimo e a oferta em algumas igrejas a gente vê muita barganha, porque você vai dar
e Deus vai te devolver, porque você vai dar e Deus vai fazer, e quanto mais você dá, mais Deus faz, e etc. Dízimos e ofertas, falando de Velho Testamento, o exemplo que nós temos de culto era para sustento do povo, dos levitas, dos sacerdotes e para construir o tabernáculo, né? Deve ter algum outro objetivo que eu não lembro agora, mas lá em Êxodo, principalmente, a gente tem muito exemplo disso, né? Quando Deus fala do dízimo, das ofertas, e aí tem vários tipos de ofertas, naquela época tinha, e etc. Mas enfim, hoje é dinheiro, né? Dízimo e oferta. Então a gente não pode dizimar por causa de barganha, porque Deus vai me devolver. Não, é porque é mandamento. É simples de entender. A Bíblia fala que eu preciso dizimar e que eu preciso ofertar. Ah, mas no Novo Testamento não tem nada falando sobre dízimo. Tá bom, se a sua igreja não prega isso, tá bom. Se ela só vive essa parte. A igreja vive o Velho e o Novo Testamento em tudo, mas na hora do dízimo, não. O dízimo é só no Velho Testamento, na época da graça não tem dízimo. Tá bom, eu não vou ficar julgando se tá certo ou se tá errado, eu não sou teólogo, mas na igreja que eu vou tem dízimo, eu dizimo, não reclamo de dizimar, não estou dando dinheiro para pastor, tô fazendo a minha parte. Tá na Bíblia, acho que é certo, enfim, obediência. Agora, tudo bem, o ponto do dízimo e da oferta, o que tem que ser avaliado é como estão ministrando o dízimo e a oferta na sua igreja. E sim, eu tô cortando morangos e tô cortando um por um. Então, como que está sendo ministrado esse dízimo e essa oferta na sua igreja, tá? Acho que é bem importante avaliar, porque o dízimo e a oferta não é para você ter nada de volta. Não é para você ter nada de volta no dízimo e na oferta, é porque é mandamento, é porque Deus mandou. Ah, mas tem passagem que Deus diz e etc. Tem. Deve ter alguma passagem aí que Deus fala que não irá faltar conforme for dado o dízimo e a oferta na casa de Deus. Tá tudo bem. Mas tem passagem também que fala só para dar. E tem passagem também, que essa eu duvido que já tenham lido na sua igreja, mas ainda acredito em algumas igrejas. Mentira, acredito em várias, tô zoando. Mas enfim, tem passagem que tem uma hora que Moisés fala o seguinte: fala pro povo que não precisa mais trazer dinheiro. Não dinheiro no caso, né? Era prata, ouro, madeira. Porque já tinha o suficiente para a construção do tabernáculo. Não sei se você já sabia disso também. Mas tem uma hora que... Não lembro se é Moisés. Eu acho que é Moisés que fala. Avisa o povo que não precisa mais trazer nada porque a gente já tem o suficiente. Resumidamente é isso. Deve estar em Êxodo ou em Levítico. Um dos dois. Mas enfim, tem uma hora que isso acontece. Por que eu tô contando isso? Porque uma hora... E aí tem pastor que vai ficar bravo comigo, mas... Tem uma hora que a igreja não precisa mais de telão de LED mais bonito. Tem uma hora que a igreja não precisa de mais ar-condicionado. A igreja está construída. Ah, mas Carlos, você não tem uma igreja. Não, eu entendo que tem custo, porque as contas de água, luz, internet vão continuar chegando. Mas o que eu estou comentando é o seguinte: tem igreja que não dá salário para o pastor, não dá salário para o músico, mas está cada vez mais tendo mais custo. A igreja é uma instituição. Ela precisa avaliar os seus custos. Então, são coisas que tem que avaliar se estão sendo bem administradas. Porque tem uma hora que você deveria pagar um pouco de salário para seus músicos. Ah, mas o músico tem que tocar de graça, é para Deus. Ah, entendi. O músico tem que tocar de graça porque é para Deus. E o salário? E a parte da Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário? O cara estudou, o cara se dedicou, o cara tá tirando o tempo dele. É para Deus? É para Deus, sim, mas o Deus é Deus justo. Ele é tão justo que ele, quando separou os levitas, que não significam que são só os músicos, mas lá no Velho Testamento, os levitas, para trabalhar na casa de Deus, ele falou que a herança dos levitas ia ser o próprio Deus. Porque todo mundo teve terra separada, todas as tribos tiveram um pedaço de terra lá para algum lado, e aí os levitas ficaram sem essa terra, se eu não me engano. Sem uma herança, digamos assim. E aí Deus falou, não, a herança do levita sou eu. E aí foi aí que ele estipulou a 10ª parte, dízimo, para que as pessoas colhessem e da sua colheita tirassem a 10ª parte, o dízimo, que a gente entende hoje como 10%, para levar ao sacerdote, se eu não me engano. E aí o sacerdote ia distribuir para os levitas, e do dízimo dos levitas tinha a parte do sacerdote. Então, o músico ele precisa ter um salário. Ah, mas ele trabalha. Tudo bem que ele trabalha. Se ele está prestando serviço na igreja, ele deveria receber alguma coisa. Então, dízimo e oferta deveria servir para isso. Para bancar quem trabalha na igreja. A irmã que limpa a igreja, o irmão que limpa a igreja, e etc., deveriam receber uma diária ali. Tem igreja grande que paga, terceiriza, né? Que paga
empresa, terceiriza e tal. Mas aí, na hora que vai um irmão da igreja, é voluntário. Cara, não queria falar nada não. Mas a galera que trabalhava no tabernáculo não era voluntário, não. Então, assim, quando isso é ensinado na igreja, deveria ser. E ainda tô falando de culto. Mas Carlos, o nosso sistema de culto hoje não é veterotestamentário. Ele não é um sistema de culto que é igual ao tabernáculo. A gente não oferece sacrifício. Não, não é, concordo. Mas é o modelo que nós temos. Então, de acordo com este modelo, deveríamos seguir. Penso eu. Então, quando for falar de dízimo e oferta, você precisa aprender o que Deus quis quando ele estipulou dízimos e ofertas. Paulo agradece em algum momento lá no Novo Testamento, que eu não lembro para qual igreja que foi, ele agradece porque a generosidade da galera era muito grande. Então, quando a gente aprende o que é ser generoso e etc., a gente não fica barganhando, sabe? Porque Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Não, a gente aprende que é necessário dar sem esperar nada em troca. Enfim, falei de louvor, falei de oferta, eu tô com a liturgia aqui na minha cabeça, de que às vezes pode ser alterada, né? Às vezes não é só louvor e oferta. Outra parte do culto que é importante mencionar é a palavra. Isso eu já falei muito no primeiro vídeo. Não vou falar muito aqui também nesse, mas resumidamente a palavra precisa nos ensinar, precisa nos corrigir, ela precisa nos dar um direcionamento sobre como viver a nossa vida para que, quando a gente passar dessa vida para a outra, a gente vá para o céu. A gente tem a vida eterna. Mas Carlos, a vida eterna já não está garantida? Aí entra nas linhas teológicas. Tem linha teológica que acredita que uma vez salvo, está salvo para sempre. Tem linha teológica que acredita que você precisa sempre obedecer e seguir para ser salvo. Uma parada assim. O que eu acredito é que não está 100% garantida, não. Porque uma vez que, beleza, hoje eu sirvo a Deus, eu aceitei a Jesus, eu amo o próximo, amo a Deus, obedeço, não blasfemo contra o Espírito Santo, eu, sei lá, acreditei, fui batizado e tô salvo. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha vida? Posso sair, posso ter uma esposa, posso tentar engordar e eu tô salvo? Pra mim não faz sentido isso. Mas se você faz isso, é porque você nunca aceitou Jesus. Como que explica? Sabe? Enfim, respeito todas as linhas teológicas, mas existem coisas que precisam ser melhor avaliadas. Eu acredito muito que nós precisamos ser corrigidos diariamente. Porque nós somos pecadores. E a salvação não vem por meio das obras. Não é com base no que eu faço que eu vou ser salvo. Mas a fé sem obras ela é morta, como disse Tiago, se eu não me engano. Então, as obras também são necessárias. O que eu faço também me diz se eu vou para o céu ou não. Então, não é só aceitar a Jesus e ser batizado. Eu preciso ter uma vida corrigida, eu preciso melhorar o meu comportamento, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso amar o próximo. Então isso a gente aprende quando? Na hora da palavra. E aí, eu estou falando do que a igreja deve fazer. Agora, eu vou falar sobre o que você deve fazer na igreja e fora da igreja também. Porque tem culto pessoal, tem culto nas casas, isso na Bíblia, tá? E tem culto no templo. Então você tem os cultos pessoais, onde eu faço meu culto a Deus, que a tradução da palavra culto é prestar serviço a Deus, é servir. Então eu tenho meu culto pessoal, por isso que alguém fala, eu não lembro quem, que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. E aí tem um contexto desse versículo, eu não lembro qual que é, mas a gente sabe que na nossa vida, servir ao Senhor é prestar culto. Esse é o meu culto individual. É por isso que às vezes você vai numa igreja e o pastor fala: irmãos, vamos começar a nossa reunião, continuar o nosso culto a Deus. Por que continuar? Porque ele entende que você já estava cultuando a Deus com a sua vida, individualmente. Então tem o nosso culto individual, tem o culto no lar, que são os cultos nas casas, os discípulos faziam isso e etc. E tem o culto no templo, onde a gente se reúne para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Por que comecei a falar isso? Me perdi agora. Tava falando de culto, aí eu falei do louvor. Falei que ia falar da sua parte, se eu não me engano. Isso. Porque tem as coisas que a igreja faz, né? Que a igreja organiza para fazer. E aí tem o culto. E aí eu falei do culto do templo, que é organizado nas casas. E aí tem o culto no templo, o culto individual e o culto nas casas. Acho que eu expliquei os três. O culto individual é o que eu faço para Deus, tudo que eu faço no dia a dia. O culto no templo são as reuniões que os discípulos faziam. O culto no templo não, é o culto na casa. As reuniões que os discípulos faziam em casa. E tinha a reunião do templo, que é onde a gente vai para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Então, a liturgia do culto do templo eu já expliquei, né? Oferta, louvor, palavra. O que a igreja deveria fazer, conduzir ali os líderes, etc.
Mas o que é importante, o que eu queria falar neste vídeo, que é mais importante? No culto do templo, o que você está fazendo? Você chega... Ah, uma observação. Importante dizer, tem um livro muito bom, do Adson Bello, que chama O Culto que Deus Odeia. Épico. Épico, épico. O título é bom, o conteúdo do livro é bom, o cara cita Bíblia, e é só Bíblia, aí você fala, caraca, eu sou um bosta, mas eu vou melhorar. Bom, dito isso, o que você anda fazendo no culto no templo? Você chega, você que é solteiro, tem namorado, começa a bater papo, aí o hino da harpa, dependendo da liturgia do culto, da igreja que você tá. Você não adora a Deus, você tá conversando, porque o hino da harpa, às vezes, é só pra esperar a igreja encher. Agora que a igreja tá cheia, começa o louvor. Aí começou o louvor, você tá conversando. Tá falando mal dos músicos, tá falando mal de quem tá cantando, tá falando mal do fulano, tá falando mal do ciclano. Aí acabou o louvor, começa a oferta. Aí aquela oferta que você não presta atenção, porque você não vai ofertar, então tá tudo bem. Aí agora tem mais louvor, dependendo da igreja, que aí você até para pra se emocionar. Aí chega na hora da palavra, você mete aquele chiclete na boca e fala, pô, vou ouvir a palavra agora. Aí na hora que você escuta a palavra, você começa a conversar. Aí vai, papo vem e tal, não sei o quê. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o que se vê. Aí, se você é pai e mãe, sua criança tá brigando. Tá... Nossa, outro dia eu fui num culto que o filho do casal tava brincando de bateria enquanto o pastor tava pregando. Aí eu fiquei maluco. Mas aí eu respeito, né? Porque não é meu filho. Se fosse meu filho, eu já tinha olhado feio. Mas, cara, se você é pai e mãe, o seu filho, ele não tem o direito de atrapalhar o culto. Você precisa entender isso. Ah, mas o meu filho, ele não entende. Ah, mas o meu filho, ele é especial. Pô, eu respeito pra caramba. De verdade. Tenho uma sobrinha, inclusive, que é autista. E entendo, porque meu irmão já me explicou, as necessidades de uma criança autista. E você não quer perder a palavra. Mas você precisa pensar no coletivo. Se você tá em casal, pô, um presta atenção na palavra, o outro se direciona para um lugar reservado porque a criança está passando por uma dificuldade naquele momento. Ah, mas, pô, ou a escolinha, ela não fica na escolinha porque não fica longe do pai e da mãe, tá tudo certo. Mas você precisa entender o coletivo. É muito importante você pensar no coletivo, porque o seu filho... E aí, eu tô sendo muito cuidadoso nisso, porque existem crianças que têm a necessidade. Um autista, por exemplo, ele vai, às vezes, fazer barulho, ele vai fazer bagunça, etc. E aí, eu não sei a melhor forma de você lidar com isso, depende muito do seu pastor. Tá tudo certo. Agora, calma aí, tem um bichinho aqui. Rebentei ele. Ó. Já era. Agora, tem criança que é só mal criada. Tem criança que é só mal criada. Aí você precisa colocar limite. Se o seu filho tá fazendo bagunça no culto, você precisa ter um limite. Então, assim, vamos se ligar, né? Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa que eu falei pra Thalita outra vez, ela falou, nossa, amor, você é muito chato. Eu falei, eu sou. Por quê? Se fosse Jesus sentado na minha frente, pregando, me ensinando, etc., como que eu agiria? Falei que só eu posso falar isso. Fala no microfone. Só eu posso falar que ele é chato. Isso, só eu. Obrigado. E ela, amor, você é muito chato. Pô, por quê? Não pode falar nada. Não pode, cara. Porque se fosse Jesus sentado na minha frente, pregando, eu não ia querer escutar um pio. Eu não ia querer escutar que, nossa, que o cara fez uma piada boa. Eu tô dando a Deus. Ah, porque o guitarrista desafinou. Ah, porque fulano tá cantando mal. Cara, dane-se. Dane-se assim, eu como membro, eu falo dane-se. Porque se eu fosse líder, eu pastor, eu ia falar, filho, saia. Mas enfim, eu como membro, estou na igreja, o fulano tá cantando mal, tá desafinado e etc. Eu não quero ficar ouvindo alguém comentando no meu ouvido o tempo todo. E não tô dizendo que a Thalita fazia isso. Tô falando que foi uma conversa que eu e ela tivemos e que a gente fez esse tipo de comentário. Então no culto, cara, é silêncio. É tipo assim, pô, agora nós vamos cultuar a Deus. Se o nosso Deus é santo, é digno, é justo, e ele é digno de toda honra e toda glória, você tá dando toda honra e toda glória de qualquer jeito. Você não tá adorando ele com 100%. O culto racional, que é onde eu chego, sento e falo, vim aqui pra adorar a Deus. Cadê a bolacha que eu comprei? Vim aqui pra adorar a Deus, cara, não vou fazer mais nada nessas 2 horinhas. O nego não consegue ficar 2 horinhas sem pegar no celular. Não consegue ficar 2 horas sem conversar alguma coisa. Tem que ir lá pro fundo da igreja, tem que bater papo, tem que isso, tem que aquilo. Aí acaba o culto, quer ir embora correndo pra casa. Por que quando acaba o culto, que é a hora de você conversar, de Deus irmãos, de confraternizar e tal, você não fica conversando? Ah, porque conversou o culto todo. Aí acabou o culto, eu vou correndo pra casa. Então, o culto, o momento do culto, é 100% racional. Se eu tenho um filho mal criado, filhão, você vai sentar. Ah, ele vai pra escolinha, ele vai pra algum lugar. Mas ele não tem que atrapalhar o culto, gente. Aí você pensa, pô, nossa, ninguém tem esse pensamento hoje. Nossa, mas será não é Jesus que eu tô adorando? Não é, a hora da palavra não é a palavra de Deus. Beleza, se é a palavra de Deus, e se eu acredito nesse Jesus, e acredito na unção e responsabilidade que o pregador tem pra pregar a palavra de Deus, por que eu vou desrespeitar essa pessoa e não vou prestar atenção nela? Por que eu vou conversar? Por que eu vou mascar no chiclete de boca aberta? As pessoas perderam essa noção. As pessoas estão indo na igreja por conveniência.
Tem igreja que as pessoas estão indo pra fazer networking. Não, eu vou porque essa igreja aí, a galera lá tem uma condição financeira e depois do culto a gente vai conversar. Quando é que a gente vai parar e analisar o que é que eu estou indo fazer na igreja? Porque, sendo bem sincero, se a intenção não for cultuar, não vai. Ah, mas Carlos, assim é melhor as pessoas... Tá falando que é melhor a pessoa ficar desviada, não ir pra igreja, do que ir com a intenção errada? É. Uai, se a intenção do culto é cultuar, e eu não vou cultuar, eu vou sair da minha casa. Mó frio em São Paulo. Julho tá chegando. Atrapalhar quem tá indo cultuar. Sabe um exemplo que eu gosto? O exemplo do menino que dormiu enquanto Paulo pregava. Esse exemplo é muito bom. Ah, mas por que é bom? Porque Paulo falou pra caramba. O moleque dormiu, velho. O moleque dormiu. Aí caiu, caiu morto, né? E aí Paulo falou que ele não estava morto, alguma coisa assim. Qual é a conclusão que a gente chega? Nenhuma, porque a Bíblia não deixa muito claro. Mas o menino estava lá. Dormiu na igreja. Por isso você pode dormir na igreja, depois que o pastor fala muito, zoeira. Mas o ponto é... O menino estava lá. Ele foi com a intenção, pelo menos acredito eu, de ouvir o que Paulo estava pregando. Acredito eu também que se ele dormiu, é porque não tinha ninguém no ouvido dele enchendo o saco dele. Então se o irmão estiver dormindo do seu lado, deixa ele dormir. Não acorde não. Só se ele for cair. Se ele tá caindo muito, aí você acorda ele. Mas se não acorda ele não. Deixa ele dormir, em paz. Às vezes tá cansado, com sono, tadinho. Mas... é melhor dormir do que encher o saco. Porque se você enche o saco de alguém, tá conversando, tá mascando, etc, você tá atrapalhando o culto do outro. Ou o outro aprender sobre a palavra. Esse é um dos pontos que eu queria falar sobre a sua atitude no culto. A segunda atitude que você tem que ter no culto é de prestar atenção na palavra, no sentido de o que está sendo pregado de acordo com a Bíblia. O livro de Atos diz que a igreja de Bereia, enquanto Paulo estava pregando, eles abriam as escrituras para ver se ele estava pregando de acordo com as escrituras. É uma igreja que tinha conhecimento. Ah, mas Carlos, e as pessoas que não têm conhecimento? Tá tudo bem, Deus conhece o coração delas e sabem que existe pessoas que, não sabem ler, mas tá lá. De fato, com o coração entregue a Deus. Deus conhece o coração. Mas você não tem essa justificativa se você tem o conhecimento a poder aprender mais sobre a palavra. Uma coisa é a pessoa que não teve condição. Outra coisa é você com condição, sabendo e não correndo atrás. Entende? São coisas diferentes. Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece o nosso coração. Então, analise as pregações. Abra a sua Bíblia quando o pastor falar vamos ler a Bíblia no livro XYZ. Não fica só com o texto do telão. Pra você ver, ler, pegar o hábito. A gente não, porque eu não sou assim. Então, você aí. Nesse sentido. Porque o resto eu também pego pra mim. Mas você tá tão acostumado no automático que você já vai, já chega, já chora naquele louvorzão cheio de pé de sustento e delay, reverb, tudo que tem direito no louvor. Aí você chora, se emociona e tal, e fala em línguas, e chora mais e tal. Aí beleza, na hora da palavra você não presta atenção, você dá uns glória, manda glória pra cima e recebe poder. Aí quando passa o mar vermelho sai do lado de zoeira. Mas você tá tão acostumado no modo automático que você já não analisa nada mais disso. Quando você deveria ir cultuar de forma racional, avaliando a palavra, adorando a Deus. Não tô falando pra você avaliar tudo. Nossa, eu vou pra igreja porque o cara falou que eu tenho que avaliar. Não falei pra você avaliar. Falei pra você avaliar seu culto. Se o que você está fazendo está de fato cultuando a Deus. Nossa, esse louvor aqui eu tô adorando a meu Deus. É esse Deus mesmo. Louvado seja Ele. Nossa, essa oferta aqui eu vou ofertar porque é para Deus. Tô pensando na ordem de montar minha sobremesa. No primeiro vídeo eu comecei a fazer a sobremesa e agora eu tô montando. Esse louvor aqui eu de fato adorei a Deus. Essa oferta aqui também, Deus, louvado seja o Senhor. Meu dízimo tá aqui. O que mais? E a palavra. Pô, essa palavra aqui, preciso mudar esse comportamento. Louvado seja Deus por essa palavra. Jesus veio, ressuscitou e glória a Deus. São coisas que você tá tão acostumado que você não tá reparando se o culto tá sendo um culto. E você precisa reparar se um culto está sendo oculto. Entende o que eu tô falando? Porque se o culto não for culto, você tá perdendo seu tempo. Ah, mas Carlos, se eu não cultuar, eu vou para o inferno, mas eu criei em Deus, eu aceitei a Jesus. Não tô falando isso, não. Quem vai julgar se você vai para o inferno ou se vai para o céu é Deus. Tô te falando o que a Bíblia manda fazer quando o assunto é culto. Carlos, mas onde é que eu vejo isso? Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento lá, quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus deu um monte de regras. O que era o culto daquela época? As ofertas. Oferta pelo pecado, oferta de aroma agradável, oferta de não sei o que, oferta de não sei o que. Então você tinha aqui no culto, ó, você tinha aqui no templo, levar o sacrifício, aí você oferecia, dar o sacrifício lá dependendo do sacrifício que for, você dava
sacerdote e ir embora. Ou, dependendo do sacrifício lá, você mesmo fazia. Eu não lembro de tudo do sacrifício. Sei que tem sacrifício pra caramba lá no livro de Levíticos. Não sei se em Êxodo ainda tem, mas tem também, mas sei que Levítico tem sacrifício pra caramba lá. Então isso é o culto, o servir a Deus daquela época. Você pecava, pô, sacerdote, tá aqui minha oferta pelo pecado. Tá aqui a minha oferta de gratidão, minha oferta de... Não sei quais são as ofertas que tem, mas tinha oferta pra sempre. Então esse é o culto. E aí depois, mais pra frente, na época dos reis, as pessoas iam pro templo, continuavam oferecendo sacrifício. E aí você já tinha mais uma parada de tipo assim, pô, não sei se tinha louvor no templo, tá? Mas tinha os cultos nas casas, no Novo Testamento, principalmente. A Bíblia fala que eles se reuniam para cantar hinos e salmos e ouvir a palavra, né? Então, acho que isso é mais no Novo Testamento, que tinha louvor e tal. Porque quando Davi organizou... Ah, não, acho que no Velho Testamento tem, porque a Bíblia fala que Davi organizou os louvores da casa de Deus, uma parada assim. Mas o que eu tô querendo dizer tem um modelo de culto que a gente segue hoje. E nesse modelo de culto, no Velho Testamento, ele é muito organizado. Deus, quando determinou os sacrifícios, ele determinou a ordem. Então, primeiro, Moisés, você vai pegar, quebrar a cabeça do pombo, aí você vai rasgar ele no meio, depois você vai pôr, aí depois você vai trazer o pão, aí você vai fazer não sei o quê, vai dar pra não conseguir comer. Tinha uma ordem. O culto não é bagunçado. E hoje o nosso culto está bagunçado. Os nossos cultos estão bagunçados. Então, tudo isso que eu estou falando neste vídeo é para te mostrar que a mesma regra que existe, ou deveria existir, para uma igreja seguir, para os líderes seguirem, porque existiam as regras de como os sacerdotes deveriam fazer as coisas, etc., existe regra para os membros também. O nosso culto não é do jeito que a gente quer. Não deveria ser do jeito que nós queremos. O nosso culto não deveria ser, nossa, eu vou chegar a hora que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, meu filho vai fazer o que ele quer. Não, cara. Você não está na sua casa. Você está na casa de Deus. E as coisas na casa de Deus têm que ser feitas de acordo com o que ele mandou. Se o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus justo, que merece o melhor, eu não vou oferecer qualquer coisa. Eu vou oferecer o meu melhor. E aí, isso que eu estou falando aqui, você deveria aprender na sua igreja. E tem igreja que ensina isso, mas tem igreja que não ensina. Então, se você não aprendeu isso na sua igreja, aprenda isso aqui hoje e faça a sua parte. Comece a levar a sério o culto. Porque o Deus que você está servindo é um Deus sério. O ritual que deve ser feito para ele é um ritual sério. É que hoje a gente não precisa mais oferecer sacrifício, porque Jesus veio, ressuscitou, ele foi o sacrifício vivo. Por isso que a gente não precisa mais levar um cordeiro para a igreja, a gente não precisa mais levar uma cabeça de gado para a igreja para cultuar. Já pensou se a gente precisasse levar um maior tempo? Hoje o nosso culto somos nós. Nós somos nós. Hoje o nosso culto deve ser executado somente por nós, porque não precisamos mais levar sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Jesus. Porém, entretanto, o nosso sacrifício, que é o servir a Deus, trabalhar para Deus, não pode ser feito de qualquer jeito. Ah, mas cara, você está falando de servir a Deus? Eu não vou para a igreja, eu não vou para a igreja no sentido de obreiro. Eu não sou diácono, não sou obreiro. Eu estou servindo a Deus, sim. O seu louvor é um serviço a Deus. Inclusive, culto em inglês, lá nos Estados Unidos e em alguns países, quando se fala do inglês, né, eles chamam de service. É de serviço. Então, come and join us in our Sunday service. Então, venha e se junte a nós no nosso culto de domingo. Então, tem essas paradas. Por quê? Culto, a tradução da palavra. Tem outras traduções também, do grego e do hebraico, né? Mas, quando se fala de culto, no templo, a tradução é serviço. Eu estava tentando lembrar como que é essa palavra no Velho Testamento, mas enfim. Leia um livro do Adson Mello. Então, você está prestando serviço a Deus. Independente se você está trabalhando durante o culto na igreja ou não. Você está prestando um serviço. E aí a pergunta que fica é, como você está prestando esse serviço? Como? Pergunta como. Fala igual o Pablo Marçal. Pergunta como. Como? Como você está prestando esse serviço? O serviço que você está prestando a Deus é um serviço bom? É um serviço mediano? É um serviço ruim? Como? O que você tem feito? Ah, não. Meu como eu chego, aí eu dobro os meus joelhos, eu adoro a Deus de joelhos, depois eu adoro a Deus com louvor, aí eu adoro a Deus com minha oferta, aí eu presto atenção na palavra, ou você simplesmente chega e conversa, e joga a conversa fora, e dá risadinha pra cá, e dá risadinha pra lá. E responde como você tem cultuado a Deus. Então, é um vídeo para você pensar nas suas atitudes, para você levar em consideração, para você avaliar se você está atrapalhando o culto do seu irmão, se você não está, se você está cultuando junto. Porque uma coisa é fato, a gente vai para a igreja para comungar, para cultuarmos de Deus junto, para vermos outros irmãos da fé, para fazer reunião,
pra dar risada depois do culto, etc. Mas primeiro vem o culto. Ou você chega antes também, você pode chegar antes da igreja, conversar pra caramba, trocar uma ideia, e depois na hora do culto você ficar quietinho, prestando atenção, louvando, adorando a Deus, e etc, aprendendo. Mas uma coisa é fato, o pastor pegou o microfone e falou, vamos começar o culto? Vamos começar o culto. Então, uma vez que eu já falei sobre culto, falei sobre louvor, oferta e etc., avalia na Bíblia, pega a sua Bíblia no meio da semana e lê um pouco. Pô, hoje eu vou ler sobre louvor. Quais são os momentos que as pessoas entoaram louvores a Deus? Ah, mas Carlos, eu não tenho que ir para a igreja para receber uma palavra para a semana e etc. Não é uma palavra para a semana, é uma palavra para a sua vida que você tem que receber. Não é para a semana. A palavra que você vai ouvir no culto tem que ser para a sua vida inteira. Tem que ser no sentido de, pô, essa palavra aqui eu vou levar para um comportamento da minha vida. Que palavra? Pô, eu não posso mentir. Então toda vez que eu mentir, eu preciso lembrar daquela palavra. Não, aprendi que mentir, não posso. Ah, agora a palavra que eu aprendi aqui é que eu não posso adulterar. Pô, tem que ficar esperto. A menina do trabalho tá me mandando mensagem, tá piscando pra mim, tá sorrindo pra mim. A palavra da igreja é pra isso, pra te ensinar. A sua Bíblia pra você ler em casa é pra isso. Não é pra você fazer o seu devocional. Eu ia criticar um livro, mas enfim. Não é pra você abrir o seu livro e falar, nossa, deixa eu ver uma passagem aqui. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. A palavra da semana é que nada vai me faltar. Amém? Amém. Mas é a continuação do Salmo 23. E o que Davi deixou de fazer para que ele alcançasse a misericórdia de Deus depois do pecado dele? Porque ler só o Salmo 23 é fato. É fácil. Agora, e ler o versículo onde Davi fala lá em 1 Samuel, talvez, quando o profeta fala pra ele, Davi, você pecou. E ele fala, pequei contra o Senhor. E ele assume o erro dele e fala, pô, preciso mudar. Entendeu? E quando Davi decide que a sentença dele, ele assume o BO das coisas que ele fez, e ele fala, pô, eu não quero que o povo seja prejudicado, que a condenação venha sobre mim. Então, o devocional, ele não tem que ser uma mordida numa maçã e você fala, pô, essa maçã tá docinha. O devocional, ele tem que ser um prato de espinafre. Você fala, pô, tá amargo, mas eu vou comer tudo porque me faz bem. Sabe? Talvez tenha sido uma analogia bosta, mas enfim. Esse é o ponto. A gente precisa ler a Bíblia com profundidade para aprender o que Deus quer da gente. Se eu vou pra igreja, não presto um culto que é agradável a Deus, não presto um culto, não adoro a Deus com louvores, não adoro a Deus com o meu dízimo e com a minha oferta, e ainda acredito que eu saí de lá com uma semana abençoada só porque eu chorei, eu tô completamente errado. Então fica com essa reflexão, pense sobre isso, porque é muito importante você avaliar o que é que você está indo fazer na igreja. Como cristão, como você está entregando o seu culto. É isso. Pro vídeo de hoje, deixa eu mostrar como ficou minha sobremesa, que eu comecei no outro vídeo. Olha como ela fica. É um escondidinho, tem morango dentro, tem bolacha, que não é carioca, não fala biscoito, e tem sobremesa. Ó, quase caiu. Até o próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, e vamos crescer espiritualmente, fazer um culto racional a Deus, together, juntos.